Alô, alô. Parece que tá tudo ok. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal começar a chegar aí para a gente poder falar um pouquinho. Coisa bacana demais. O pessoal pergunta bastante para a gente aí qual que é a... Né, conforme a gente vem publicando alguns conteúdos relacionados a delivery, muita gente conhece a gente, sabe um pouquinho da história da gente já aí. Tem muita gente também que não, né? A internet possibilita isso pra gente aí. A gente alcançar pessoas aí nos 4 cantos do país aí, isso tem sido assim gratificante demais pra gente. Então tem muita gente que pergunta, né? Qual que é a sua relação com o delivery? De onde que parte essas ideias para os seus conteúdos? Por que você faz isso? Então eu optei por fazer essa livezinha aqui hoje, conforme eu venho falando aí, né? Fazer essas lives com mais frequência agora. E compartilhar um pouco da história ali do delivery comigo aí, com a minha vida, qual a relação que a gente tem com o delivery, né? Hoje é um dia bastante feliz pra gente aí. A gente viu, né, assim, praticamente nascer o projeto que a gente tem aí hoje. E a gente está aí nos finalmente da montagem da plataforma, onde essa plataforma que vai ser ali distribuído todos os cursos, todos os treinamentos, a gente vai disponibilizar para todo mundo ali dentro dessa plataforma tudo aquilo que a gente vem durante vários e vários anos aí acumulando de informações, de conteúdos. Então, graças a Deus, hoje a gente conseguiu ver. Na verdade, a gente ficou aqui, a gente quase que virou a noite desenvolvendo tudo aqui. E a gente conseguiu ver essa sementinha aí sendo desabrochar, né? Vamos dizer assim. A gente viu essa sementinha começando a nascer aí. Então, hoje é um dia bastante feliz para a gente aqui. Pode ter certeza aí, pessoal que me acompanha, pessoal que me conhece pessoalmente, sabe do propósito desse nosso projeto, o pessoal que conhece a nossa história, que acompanhou um pouco em algum momento da minha vida, a jornada aí, o pessoal sabe da importância do que está acontecendo nesse momento. Então, o propósito é muito grandioso, é alguma coisa assim que a gente tem absoluta certeza que a mão de Deus está em cima desse projeto o tempo todo. As mãos de Deus estão sempre aqui com a gente. E a gente, de forma íntegra, vem buscando aí, né, criar, desenvolver alguma coisa que a gente possa, de alguma maneira aí, contribuir com outros tantos empreendedores espalhados por todo o Brasil. A gente tem aí o objetivo de ajudar a maior quantidade possível de proprietários de delivery, pequenos deliveries. São pessoas aí que passam por tantas dificuldades, né? Com o objetivo de empreender por conta própria, as pessoas que aspiram a empreender aí na área do delivery, vê aí no delivery uma válvula de escape, uma oportunidade para empreender, gerar emprego para os familiares, para as pessoas do entorno ali. Então, é hoje um dia muito especial para a gente, extremamente feliz com o que eu vi hoje. Então isso é muito gratificante, pessoal, muito, muito bom mesmo. Vocês não têm ideia do quanto a gente está feliz. Eu não sei se quando lançar eu vou estar tão feliz quanto hoje, que a gente viu aí essa sementinha nascer, né? Porque realmente foi uma coisa assim sensacional. A gente ter a ideia do que vai fazer é uma coisa, a gente vê a coisa acontecendo é completamente diferente. Então, a partir do momento que a gente abre a plataforma e vê a plataforma montada ali, com vários cursos, vários treinamentos, são infinitas as possibilidades. Então, foi foda, super feliz, feliz demais da conta. Muita gente entrando aí, ó, Martins 3840, Daiane Simão, Eunice Santiago, Luiz Kaique, Marmitex e Cia entrou aí também. Vamos acenar para essa turma toda de volta aqui, ó. Muita gente conhece a gente desde criança aí, sabe bem do que eu tô falando aí. Conhece bastante boa parte da história, né? O que acontece, pessoal?
conforme eu falei aí no início, muita gente de longe, lugares que eu nem sonhava em alcançar pessoas, tem procurado a gente aí, porque a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente vem há muitos anos planejando aí, né? Que é poder estar prestando serviço aí de consultoria, mentoria, cursos, treinamentos, enfim. Muita gente buscando esclarecimentos com a gente. E também muitas pessoas vêm com questionamentos do tipo, mas de onde parte isso? De onde se tirou essa ideia? Por que você fala sobre delivery? Então, quis fazer essa live de hoje aqui para poder contar, compartilhar com vocês aí um pouquinho dessa nossa história, um pouquinho da jornada aí no empreendedorismo, mas especialmente aí na área do delivery. Então, o que acontece? Eu ainda com cerca de 12 anos de idade, eu vi as coisas acontecerem ainda com os meus pais. Foram negócios de família mesmo, onde eu participei. Eu tive ali praticamente perdida a minha final de infância e adolescência dentro de estabelecimentos comerciais da família mesmo. Então, pode ser que tenha alguém nos acompanhando aqui agora aí, da época do Picanha e Companhia, um estabelecimento que meu pai, depois de trabalhar muito tempo aí fora, meu pai sempre foi garçom, maître, então ele fazia muito essas participações em eventos, né? Um profissional da área aí de restaurante também. Toda a vida ele foi um profissional da área de restaurante. Então ele tinha o sonho de empreender por conta própria. Foi em 1992 quando ele conseguiu inaugurar o seu primeiro estabelecimento comercial. Ele deu o nome a isso aí de Picanha e Companhia. Foi onde eu aprendi muita coisa, vivi muita coisa, vi muita coisa ruim, muita coisa boa acontecer. Mas enfim, eu tirei proveito bastante lá, né? Muita experiência compartilhada o tempo todo, a gente vê bastante coisa acontecer. Então, começa ali, em 1992, quando eu ainda tinha 12 anos, eu sou de 80, então em 1992 começa a minha, digamos assim, a minha participação, né, no mundo do empreendedorismo. Mas ainda antes disso, eu pude acompanhar meu pai diversas vezes em algumas oportunidades que ele tinha de me levar para trabalhar com ele, onde ele prestava o serviço dele, né? Ele trabalhava em alguns restaurantes e as oportunidades que a gente tinha de estar junto era bem pouco, então ele me levava várias vezes, ele teve a oportunidade de me levar para esses lugares que ele trabalhava. Então eu já fiquei em salas, recepções de hotel ali, esperando meu pai. Então, assim, eu tive, de certa forma, uma relação com o comércio desde pequeno. Então eu via muita coisa já, mas a jornada mesmo começa em 1992. Esse estabelecimento dele, que chamava Picanha e Companhia, a gente teve a oportunidade de ver na região norte de BH, numa periferia. A gente fala com bastante orgulho aí, de onde a gente saiu, né, onde estão as nossas raízes. É o bairro São Tomás, em Belo Horizonte. E mais cerca assim, de uns 7 anos depois da inauguração desse estabelecimento, ele teve alguns problemas por a gente estar em periferia. Conforme eu falei, eu compartilho com vocês aí, a gente viu muita coisa boa e também viu muita coisa ruim. Então a gente está dentro da periferia ali, a gente está sujeito a muita coisa que deve, muita coisa que não deve também. Mas graças a Deus nós somos aí um sobrevivente, né, na periferia. Isso aí a gente entende que é uma opção de escolha de cada um. Nós estamos aí firmes e fortes hoje, graças a Deus. Então, por uma infinidade de problemas que ele teve nessa operação dele lá, ele teve que fazer uma transformação nesse estabelecimento comercial dele. Teve bastante sucesso nessa época de Picanha e Companhia aí. A gente pôde presenciar muita coisa legal. Levava jogadores de futebol, levava muita gente importante lá, né, dentro dessa periferia aí, para poder atender o pessoal com a maior qualidade possível, a maior simplicidade dele. É uma coisa assim que eu carrego comigo para sempre. Ele, muito simples, de maneira muito simples, ele sempre preocupado em levar a mais alta qualidade de qualquer pessoa. E o tratamento,
Eu acho que é uma coisa que eu trago comigo até hoje também, bastante interessante isso, é o tratamento que ele dava para as pessoas e dá até hoje. Ele ainda empreende ainda e ele não diferenciava as pessoas, classe social das pessoas, entendeu? O estabelecimento dele, ele recebia tantas pessoas ali da região, onde ele tem muito benquisto, ele tem uma relação muito bacana com as pessoas, ele tem muito reconhecimento das pessoas, é um cara que se identifica muito lá na região, tá na região até hoje, né? Eu saí, tomei novos rumos, mas ele continua na região hoje, é um cara muito benquisto, um cara que muitas pessoas têm apreço por ele, então isso aí é uma coisa que eu aprendi e trago comigo até hoje, é que o dinheiro do pobre, do rico, é o mesmo dinheiro. Então, isso aí você não tem que fazer diferenciação das pessoas por classe social, não. Mas dentro da periferia, lá no bairro São Tomás, ele recebia pessoas importantes lá, pessoas renomadas, jogadores de futebol, enfim. Ele já promoveu alguns eventos bastante interessantes lá dentro. E eu acredito que ele tenha levado, com o empreendedorismo, ele tenha levado valores, agregado valores dentro da comunidade ali. As pessoas que conhecem a nossa história aí sabem bem disso que eu estou falando. Então, o que acontece? Ele teve que transformar isso aí devido aos problemas da comunidade ali mesmo, problemas locais. Ele teve que transformar esse negócio dele aí para tomar uma outra direção, porque ele não podia mais manter aquela coisa ali da forma que estava acontecendo ali. Ele tinha um restaurante dentro da favela ali, e recebia muita gente de várias classes sociais. E começou a acontecer algumas coisas ali dentro, que não cabe a gente falar aqui, mas assim, coisas desagradáveis mesmo. E para o bem de todos, ele teve que tomar aí a triste decisão de encerrar as atividades desse Picanha e Companhia e partir para uma outra direção. Foi de partir o coração, mas foi um negócio que ele fechou ainda na alta. Ele não chegou a falir, não. O que aconteceu ali foi que realmente não tinha mais condições de continuar com aquela operação ali. Ele tomou, então, um outro rumo. Foi onde ele constituiu ali, naquele mesmo lugar, uma telepizza, onde eu entro de verdade aí na minha jornada do delivery. Ele inaugurou, então, há cerca assim, de 1997, 98, se eu não me engano, não me falha a memória aqui, a telepizza, que chamava na época Telepizza Renascer. Essa telepizza foi alguma coisa assim que inesquecível, é algo que quem fez parte, toda a equipe que fez parte dessa telepizza aí, eu acredito muito que tem história para contar, porque foi alguma coisa assim sensacional que aconteceu também. O cara parece o Rei Midas, onde ele coloca a mão assim, vira ouro, saca? Então, tipo assim, mais um empreendimento que o cara toca e o cara arrebenta a boca do balão. Nessa pizzaria aí, a gente teve a oportunidade de chegar a vender mais de 320 pizzas por noite. Então, você imagina o que é você na região norte de BH, dentro de uma periferia, atendendo as pessoas assim. Muita gente, muitos pedidos todas as noites. Nós chegamos em uma oportunidade ainda na época aí de Telelista, Guiatel, distribuição de panfletos, aquela coisa toda, né? Porque a gente ainda não tinha acesso à internet, não existia ainda a internet nessa época. Salvo engano aqui, isso foi um pouco antes. Um pouco antes, não tínhamos a internet ainda. Então a coisa era muito ainda voltada ali para o convencional. Era distribuição de panfletos, com muita intensidade. Gustavo Jesus entrou aí, boa noite. Então a pegada era muito violenta, mas só que a gente, foi um aprendizado sensacional. Passaram eu acredito que mais de 40, 50 colaboradores nessa operação de delivery do meu pai. E a gente tem casos super interessantes lá de pessoas que trabalharam assim, foram beneficiadas de alguma forma, conforme eu falei, de forma simples, mas o cara sempre procurou ajudar o maior número de pessoas possível, então ele agregava as pessoas que realmente precisavam.
A gente tem casos como o do João Batista Rodrigues, é um cara que a gente tem bastante apreço por ele aí. Era pai de 3 filhos na época. E o cara estava desempregado, numa situação ali bastante desesperadora mesmo. E ele foi acolhido com a gente lá, fazendo entregas, as entregas mais próximas desse delivery. O pessoal, em comum acordo ali, aceitou que ele fizesse essas entregas ainda de bicicleta. Vocês verem tamanha simplicidade da coisa há mais de 20 anos atrás. Tinha ali toda a estrutura, toda a parte logística, os entregadores. E o Batista, camarada sensacional aí, se dispôs a correr atrás do ganha-pão dele ali, né? Fazendo entregas na região de bicicleta. Então, são coisas assim, são histórias. E quando a gente encontra com as pessoas, a gente conta essas histórias assim. Quem não vivenciou isso chega a não acreditar, mas quem viveu isso aí sente uma emoção quando começa a falar sobre isso aí, porque foi muita gente que passou por lá, muita gente pôde, né, assegurar o pão de cada dia lá nessa operação de delivery lá, e a gente chegou a ter lá 4 fornos, daqueles fornos com a divisão, pedra refratária. Então aquilo ali a gente fazia uma montagem muito intensa de pizzas. A gente tinha ali cerca de 8, 10 pessoas montando pizza a noite toda. E ele foi agregando valores a essa telepizza, que depois começou a trabalhar também com outras coisas, outros produtos. Ele agrega ali sanduíches, caldos, porções, enfim. Foi uma experiência sensacional, e tudo que eu trago nos dias atuais, vocês podem ter absoluta certeza que tem uma pontinha disso tudo. Tudo a gente viu muita coisa boa e muita coisa errada. Então a gente pega aquilo que é bom e aprimora, pega o errado e elimina, está tudo bem. Faz parte da vida, faz parte da experiência. E essa é a experiência que a gente vem compartilhando nos dias atuais. Então isso é sensacional. Eu acredito que é muita realidade de muitas pessoas que estão iniciando operações de delivery aí, principalmente agora, né, em meio à pandemia. Muita gente vendo no delivery uma possibilidade de empreender dentro de casa, dentro de apartamento. Com os marketplaces agora aí é um facilitador, né? Tem sido um facilitador para as pessoas fazerem um delivery dessa maneira. Então eu acredito assim, essa história simples, essa história árdua, né? Uma trajetória ali, passando pisando em vários espinhos durante a jornada. Eu acredito que essa seja também a história de vários outros empreendedores do ramo do delivery aí, que empreendem, né? De casa, de apartamentos. Isso a gente vê com bastante frequência. Então, isso é sensacional. Deixa eu só tomar uma água aqui. O cara era um baita empreendedor, galera. Tipo assim, junto com essa pizzaria, ele abriu um laticínio para fazer com que as duas operações pudessem se ajudar mutuamente, né? Então ele fazia as compras do laticínio, ele até homenageia esse laticínio com as iniciais do nome meu e da minha irmã. Então ele usa esse laticínio para poder comprar mais barato para a pizzaria. Então é uma ideia assim sensacional também, pouca gente tem essa visão, né? É como a gente vê também, a gente teve a oportunidade de vivenciar clientes meus hoje, que tem, por exemplo, restaurantes e sacolão. Por quê? Porque no sacolão ele consegue aproveitar boa parte dos produtos do sacolão ali no restaurante. Então são estabelecimentos que são abertos de forma inteligente para um utilizar, né, a perda do outro. Não falo perda, não, talvez perda não seja a palavra correta, mas você tem um aproveitamento muito maior dos seus produtos quando você tem esses estabelecimentos aí. E no caso do meu pai lá, ele tinha pizzaria, tinha um laticínio, e ele tinha essa possibilidade de comprar mais barato, porque ele comprava mussarela, por exemplo, em maiores quantidades. Então, enfim, era muita coisa. E é mais uma sacada de mestre que a gente vê a pessoa ter a visão de abrir um outro estabelecimento, né, gerar mais oportunidades de emprego.
mais possibilidades ali de renda e conciliar as duas coisas ali, fazer com que as duas coisas juntas se tornem ainda mais fortes, né? E André entrou aí, boa noite, Marmitex e Cia, tá acompanhando a gente aí. Muito obrigado a presença de todos vocês aí. O que acontece? Ele então, a gente tinha essa parceria aí, eu vivenciei dentro desses estabelecimentos comerciais da família aí, tudo de bom e tudo de ruim, mas eu tinha ainda, assim, esperança de empreender por conta própria em outra área que eu fiquei encantado por ver mesmo dentro da pizzaria ali, toda a produção de impressos, produção de caixas de pizzas, caixas de sanduíches, todas as embalagens eram feitas sob a minha supervisão. Então ele me deu essa responsabilidade de acompanhar também. Eu já era mais crescido, já tinha mais vivência ali dentro. Então ele passou para mim essa responsabilidade de acompanhar de perto o desenvolvimento de tudo no que diz respeito a impressos. Então as embalagens, caixas de pizza, sacolas, panfletos, imãs de geladeira, calendário, folhinha, a gente fazia muita coisa lá. Eu fiquei encarregado de acompanhar o desenvolvimento disso tudo e eu fiquei encantado por esse mundo aí. Foi quando eu optei a me dedicar a alguns cursos relacionados a marketing, a publicidade, alguns programas, né, onde eram desenvolvidos aquilo tudo ali. Foi quando eu me dediquei àquilo ali e eu busquei um conhecimento bem bacana a ponto de abrir aí por volta de 2001 a minha agência de marketing, a Mais Impacto. É uma agência onde a gente fazia um trabalho bastante legal lá de impressos publicitários, né? Só que devido ao alto custo com esse tipo de mídia, na mídia impressa, a gente passou a desenvolver alguns tipos de mídia coletiva. Eu já tinha visto algumas vezes, mas eu tive a ideia de criar alguns guias comerciais. Então eu disponibilizei para o pessoal da região na época guias comerciais locais. Então eu segmentava ali por bairros, separava ali, reunia cerca de 5 bairros e fazia a divulgação do comércio local nesses guias. Fiz também vários guias de ônibus, onde a gente ainda na época, olha que interessante isso, a gente colocava ali os horários dos ônibus para as pessoas e destinava os espaços publicitários nesse guia do ônibus, onde as pessoas recebiam aquilo e ainda sem internet, né, para fazer as pesquisas, as pessoas retinham aquilo ali. Era o objetivo a gente ter ali, dentro desses informativos comerciais, dentro desses guias, pelo menos um estabelecimento de cada nicho, né, para a gente poder, a gente não trabalhava com a forma de concorrentes dentro do mesmo informativo, dentro do mesmo impresso ali. Então eu tive a possibilidade de fazer na época guia de ônibus, guia comercial local, a gente fazia também folhinhas cooperadas, fazíamos imãs de geladeira compartilhando anúncios, isso tudo ia com o intuito de custear, né, melhor ali, ratear o custo dos impressos, para que a coisa ficasse mais em conta para cada um dos estabelecimentos comerciais. E a gente fazia também panfletos cooperados. Então a gente fazia, eu lembro até hoje que a gente fazia cerca de 25 mil panfletos, por exemplo, com cinco anunciantes de cada lado. E a gente dividia ali 2.500 panfletos para cada um. Então ficava mais em conta o anúncio, ficava mais em conta a distribuição para todos eles. E era ainda sem a internet, sim, uma maneira inteligente, uma maneira econômica, né, para os estabelecimentos comerciais de divulgarem. E era também essas situações que a gente criava da mídia coletiva, era interessante também para os moradores locais. Por quê? Porque a gente tinha acesso somente à lista telefônica, na época tinha a Guiatel, tinha um monte de coisa. E eram livros com muitas cores, muitas páginas, não sei se vocês que estão acompanhando aí se recordam.
E era muito difícil, assim, além de não ser atrativo, era difícil de encontrar as coisas. E para que um estabelecimento local colocasse um anúncio nesses guias, nessas grandes marcas, né, nas marcas poderosas, era um preço muito alto. Então, os estabelecimentos locais quase sempre estavam fora desses guias grandes, né, dessas telelistas, Guiatel, enfim. Aí a nossa ideia foi muito bem aceita. O pessoal começou então a utilizar esse meio como o meio de divulgação dos seus estabelecimentos. Então foi muito bom isso aí, a gente entendeu que a gente criava ali uma situação onde a gente beneficiava tanto os moradores locais com a informação, quanto os empreendedores locais com a divulgação mais barata, né? E ela, por ter um planejamento ali mensal, ela se mantinha, era uma publicidade, uma divulgação frequente. Então, uma coisa que o empreendedor é muito largado, muitas das vezes o pequeno empreendedor ele não dá tanta atenção para essa coisa de forma organizada, essa coisa de forma consistente, né? Mas como a gente tinha essa programação de fazer a coisa ali todo mês, acaba que a gente mantinha ali, renovava sempre ali, né, a carta de clientes desses estabelecimentos, a gente mantinha com bastante frequência as publicidades nas casas. Então foi sim uma época sensacional e eu ainda assim conciliava o trabalho da minha agência de marketing com o apoio à pizzaria lá do meu pai. Só que, de acordo com a demanda foi aumentando bastante na agência, eu tive que ir me desapegando ali, me distanciando cada dia que passava da pizzaria. E eu fui só reduzindo a quantidade de dias que eu trabalhava com ele, fui reduzindo, até que a gente se separou de vez, terminamos a nossa parceria ali. Mas foi ótimo, foi um aprendizado violento. Eu passei mais de 12 anos, se eu não me engano, dentro do delivery e aprendi muita coisa boa. Então eu vinha com a minha agência de marketing digital até os dias atuais aí. Em 2016, quando a gente mexeu com frango no bafo, por volta assim de 2014, se eu não me engano, salvo engano aí, a gente já em Santa Luzia, eu junto com a minha esposa, a gente optou em abrir trabalhar com frango assado no bafo. A gente tinha aqui algumas churrasqueiras, que a gente achava bacana pra caramba a churrasqueira. Luísa entrou aí, a Lília também, seja bem-vindo, boa noite para todos. Então a gente tinha ali aquelas churrasqueiras no bafo, a verdade a gente adquiriu uma churrasqueira primeiro pra gente. Aí depois, foi isso, né, Chi? Foi. Aí depois que a gente adquiriu essa churrasqueira, uma churrasqueira grande de tambor, assim, aí a gente teve a ideia de trabalhar com frango assado no bafo. Foi quando a gente adquiriu mais 3 churrasqueiras e a gente colocou isso na garagem de casa ainda. Eu não lembro a data certa, mas tudo bem. Então a gente começou então o nosso negócio de delivery. A gente começou a trabalhar somente com frango no bafo e era só sábados, domingos e feriados. Foi assim, algo sensacional também. A gente costuma falar aqui, hoje a gente senta, conversa, depois de tudo que a gente já passou até hoje, a gente dá risada de tudo isso, mas a gente começou aqui meio ali na raça mesmo, sem muito recurso até, e a gente chegou a números assim incríveis, que a gente até hoje não consegue entender como que a gente chegou a vender 100, 120 frangos assados no bafo, com 4 churrasqueiras. E a gente teve aqui, por a gente ter chegado recentemente na região, a gente não tinha tanto conhecimento da região, a gente não tinha tanta amizade na região, mas ainda assim a gente conseguiu encontrar algumas pessoas que vieram trabalhar com a gente aí nas entregas. Aí começou, né, um indica o outro indica um, e a gente foi assustar, a gente estava aqui com 6 entregadores nos domingos, entregando frango do bafo por toda a cidade. Foi algo também sensacional, e conforme eu falo para vocês sempre aí,
Tudo isso conta para a gente chegar onde a gente chegou hoje. A gente já passou por diversas coisas, por diversas situações, onde hoje a gente consegue compartilhar conteúdos e fazer com que pessoas que aspiram a empreender por conta própria na área do delivery aí, trilhem por caminhos completamente diferentes que a gente trilhou um dia. Então, não é porque a gente passou um dia por uma determinada situação que a gente vai querer que alguém passe por essa situação também. Então, se a gente pode ajudar, é para isso aí que a gente vem compartilhando nossos conteúdos e desenvolvendo esses nossos projetos aí. Paulo Vitor, seja bem-vindo, meu caro. Boa noite. Obrigado pela presença aí. Então, o que acontece? Viemos para Santa Luzia, colocamos frango assado. Só que aquilo tomou uma proporção tão grande e a gente não tinha mais espaço em casa para poder continuar aquilo. Foi quando eu até falo para minha esposa que a gente parou mais uma coisa ali, que meu pai tinha feito isso lá atrás, e a gente encerra as atividades de mais uma coisa, onde todo mundo ficou louco. Tem gente que continuou ligando para a gente aqui, procurando frango assado aqui, cerca de 2 anos depois, que a gente manteve a linha telefônica em casa. E o pessoal ficava ligando, insistentemente procurando por frango assado. Já 2 anos depois que a gente parou com aquilo. A gente desfez de tudo. Era uma coisa que a gente gostava bastante de fazer. Na verdade, a gente não queria ter acabado, mas a gente também não viu a possibilidade de crescer mais naquele ramo ali, naquela situação. Então a gente passou aquilo para uma outra pessoa, passamos o equipamento na época, tudo, e eu segui minhas atividades somente na agência. Então o que acontece? Em 2016, isso já uns 2 anos depois desse lance do frango assado aí, surgiu aqui, perto da minha casa, aqui, um quarteirão de casa, a possibilidade de a gente adquirir um imóvel aqui, onde tem uma loja. Então, o proprietário desse estabelecimento aí, eu era cliente dessa loja, e ele começou a levantar possibilidades de passar aquele estabelecimento dele para frente. Era uma merceariazinha, e eu, com a visão empreendedora de sempre, eu vi a possibilidade sim de adquirir aquilo ali, de investir naquilo ali. E eu levei essa ideia para a esposa. Chego em casa, converso com ela, o que você acha? O rapaz ali, pertinho de casa, o cara está querendo passar a loja. A gente pega essa loja, colocar alguém para trabalhar lá. A gente pode fazer e tal. Aí a gente conversa daqui, conversa dali, senta, pensa bastante, vê, analisa bastante situações ali. Afinal, era um compromisso bastante pesado que a gente ia assumir, né? A gente opta então em pegar essa loja. A gente pegou essa loja e a gente transforma essa merceariazinha que o rapaz tinha numa distribuidora de bebidas. Foi quando, desde que eu tinha lá no início presenciado parcerias que meu pai tinha feito com distribuidoras, era na época, não era Ambev ainda na época, me falhou o nome da empresa aqui. Depois mudou para a Ambev, mas eu tinha visto meu pai participar de promoções, de parcerias com essas cervejarias grandes. Então eu chamei o pessoal da Ambev para vir até esse estabelecimento comercial. A gente fechou ali com esse moço ali a aquisição do imóvel lá. Eu chamei o pessoal da Ambev para a gente poder trocar uma ideia, conversar, ver se eu conseguia implementar nessa minha distribuidora aí um delivery, alguma coisa assim, que era uma coisa que eu sempre tive afinidade, sempre curti muito. Então a gente começou aí, deu início a uma parceria. A Ambev, a parceria chamava um programa, se eu não me engano, Tô Contigo. É isso, Gi? Então a gente fez essa parceria com a Ambev aí. E então a gente começou nessa loja, já a loja própria, as atividades aí com a distribuidora de bebidas, né? Um pouco menos de 6 meses de operação nessa loja, a gente alcançou números assim imensuráveis. Assim, a gente alcançou vendas assim superiores a 170 caixas de cerveja por semana, muito refrigerante, era muita coisa. Porque, na verdade, uma distribuidora de bebida, a margem de lucro é muito baixa. E quando você faz essas parcerias aí com essas cervejarias como a Ambev, por exemplo,
eles de certa forma eles te dão muitos benefícios, mas eles impõem bastante condições. Então você precisa praticar preços com a margem extremamente baixa para que você se mantenha no programa, nessa parceria, entendeu? Então a gente fez essa parceria e a gente se tornou uma referência local aqui, onde as pessoas, mesmo a gente, né, com a opção de entrega por delivery, a gente se tornou uma referência onde as pessoas vinham até a loja buscar cerveja. Só que a gente teve a oportunidade nesse período de fazer amizade com o supervisor da cervejaria, que eu achei um cara sensacional, um cara muito transparente, um cara muito humano. E numa dessas oportunidades ele me chamou para uma reunião, a gente sentou, conversou e falou para mim, olha, Wender, se você, cara, é um empreendedor, gosta de ganhar dinheiro, honesto, é um cara íntegro, corre atrás do que é seu ali. Você busca uma outra alternativa para você fazer, já que a loja é sua aqui, porque a Ambev está aí com um plano aí de lançar um Zé Delivery e de focar aí em alguns pontos estratégicos para poder reduzir a logística deles ali. Então, alguns estabelecimentos apenas vão receber uma maior quantidade de produtos deles ali e eles vão ficar encarregados de distribuir isso aí, porque o que eles querem é realmente reduzir os custos com logística, né? Então foi uma informação que chegou assim, inicialmente me impactou, assustou, né? Porque eu cheguei muito rapidamente a números bastante expressivos aí na distribuidora. Aí eu me vi mais uma vez tendo que acabar com um negócio lá em cima, com faturamento altíssimo, eu tendo que acabar de novo com isso aí. Foi o que aconteceu também com o frango. A gente teve que acabar com mais uma coisa ali. Então, aí a gente teve que se reconstruir novamente. A gente sentou, conversou, a gente começou a buscar novas alternativas. O que a gente vai fazer? A loja é nossa. Então, a gente tem que buscar alternativas de manter essa loja funcionando aí, né? Que rentabiliza, de certa forma, para a família. Então, a gente tem que manter essa loja funcionando. O que a gente faz? Manda ver num delivery de sanduíches. A gente conseguiu, na verdade, eu havia desenvolvido um projeto de marketing para uma outra hamburgueria na minha agência de marketing digital, né? Que quando a gente entendeu que a internet chegou com tudo, a gente buscou migrar todos os clientes que a gente tinha de mídia impressa. A gente tentou ali explicar e mostrar para as pessoas a necessidade real que tínhamos de migrar todo mundo para a internet, levar todo mundo para a internet. Então, com isso, a gente conseguiu diversos empreendedores para poder desenvolver sites, a gente desenvolveu toda a estrutura de marketing digital para centenas de empresas e estabelecimentos locais, a gente sempre buscando resultado orgânico no Google para o pessoal ter visibilidade ali no Google quando as pessoas procurassem, né? E a gente criou, nessa época a gente tinha criado uma situação, toda uma estrutura de marketing digital para uma hamburgueria. E como a gente teve um problema comercial, a gente teve ali um desacertozinho, então acabou que essa estrutura ficou retida na agência, mas ficou pronta a estrutura ali. Então foi quando a gente teve a oportunidade de conversar sobre o que a gente ia fazer na loja, aí veio na ideia, a cabeça, né? Que eu estava com essa estrutura pronta de uma outra hamburgueria, então que a gente poderia usar essa estrutura, já que a gente teve um desacordo comercial, para a gente inaugurar aí e iniciar as atividades do nosso próprio delivery, né? Foi mais uma vez surpreendente para a gente aqui. A gente se tornou aí talvez a maior referência em hambúrguer, em sanduíches na nossa cidade aqui de Santa Luzia. E graças a Deus a gente ainda pôde contar, praticamente assim, 3 meses depois do início das nossas atividades na hamburgueria, a gente teve aqui a chegada na nossa cidade de uma internet com mais qualidade. Nessa caminhada aí, a internet foi chegando devagarinho aqui em Santa Luzia. Então a gente ainda tinha uma internet de má qualidade, mas enfim, algumas pessoas já tinham internet, outras pessoas não.
mas, coincidentemente, 3 meses após a inauguração da nossa hamburgueria, a gente tem a chegada de uma internet de mais qualidade aqui na cidade, e logo na sequência chega aqui em Santa Luzia também o Pedido Já. Pedido Já, que foi um dos pioneiros aí, aplicativos de marketplace para deliveries, né? Então a gente aderiu ao Pedido Já, na sequência já chega também o iFood, com aquela concorrência ali com o Pedido Já ainda. Passa mais um tempinho, o iFood já adquire, né, a concessão ali da Pedido Já. Aí as duas empresas se tornam uma só, e a gente com aquele poder todo de venda ali dentro da plataforma do iFood, a gente recebe um convite deles para a gente se tornar um delivery exclusivo do iFood. Na verdade, a gente nunca trabalhou com outro delivery, outro marketplace no nosso delivery. Mas no início a gente tinha Pedido Já e iFood, então eles juntaram e ficaram só o iFood. O iFood toma posse ali do Pedido Já, né, e faz a migração dos clientes para dentro do iFood. E eles convidam a gente a se tornar um parceiro exclusivo deles. E a gente aceita a proposta e eles concedem para a gente o benefício aí de mais 2 lojas. Então a gente teve a ideia de fazer o quê? Se a gente tem a possibilidade de colocar mais 2 lojas no iFood, a gente vai fazer dessa nossa loja uma Dark Kitchen. E a gente vai colocar produtos diferentes para ser vendidos dentro da mesma loja. Então hoje a gente entrega sanduíches e amanhã a gente entrega para o mesmo cliente, caso ele queira variar. A gente pode, com uma outra loja dentro do iFood, fornecer refeições. Aí ele não quer nem sanduíche nem refeições. A gente tem uma outra loja e a gente pode estar fornecendo para ele, por exemplo, porções. Então, dentro dessas possibilidades que a gente enxergou aí, a gente optou ainda em abrir uma outra loja no iFood com outro CNPJ. A gente abriu uma outra empresa então. E essa empresa, ela nos possibilitou uma 4ª loja no iFood hoje, é onde a gente espera até que o iFood nos conceda. Hoje não, porque rolou um bloqueio aí, né, com esse lance de parceiro exclusivo do iFood, mas a gente aguarda ansiosamente que ele torne também esse outro CNPJ, essa outra operação nossa em exclusivo, e a gente tem a possibilidade de agregar mais 2 lojas. A gente tem como objetivo da nossa Dark Kitchen, nessa nossa loja, colocar 6 operações de delivery aqui para a cidade de Santa Luzia, uma cidade com cerca de pouco mais de 240 mil habitantes. Então, essa foi a nossa caminhada até aqui. A gente colocou na nossa Dark Kitchen até hoje refeições, a gente colocou porções, espaguetes, sanduíches, batata frita, e a gente tem como plano ainda, é um objetivo, uma estratégia que a gente tem de agregar ainda essa nossa Dark Kitchen pizzas, aí, ou comida oriental, ou algum tipo de sobremesa. Então a gente tem 4 operações no iFood hoje, a gente fornece aí centenas e centenas de pedidos todos os dias para a cidade de Santa Luzia. E essa é a história, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, que faz com que eu consiga, por ter vivido uma vida inteira, sempre olhando o lado do cliente, sempre buscando melhores condições de trabalho para os colaboradores, sempre buscando tecnologias, qualidade de insumos, sempre buscando o melhor para clientes. Hoje, a gente vive uma situação onde eu acredito que já pensei demais nos clientes e vamos continuar, porque essa é a mentalidade empreendedora. Você coloca o cliente acima de tudo e tenta levar para o seu cliente ali sempre o melhor. Só que hoje eu acredito muito que todo esse aprendizado, todo esse conhecimento, toda essa vivência dentro do delivery, buscando sempre ter um delivery de qualidade para levar o melhor para os meus clientes, hoje eu me vejo numa posição de levar a informação para quem está de trás do balcão, do outro lado do balcão. Então eu acredito muito que
com toda essa experiência, com toda essa vivência, toda essa sabedoria, eu consigo, é o que eu busco, é o que faz parte dos nossos planos aqui, do meu projeto Mestre do Delivery, é levar esse conhecimento para quem aspira a empreender no ramo da alimentação, do delivery, e para quem já está no ramo aí, com dificuldades de empreender, que não consegue sair do lugar, que está estagnado ali, que não consegue alavancar, não consegue números expressivos, passa por dificuldades aí para poder empreender. Empreender não é fácil mesmo, mas é tudo questão de organização, é tudo questão de planejamento. A coisa tende a tomar uma proporção completamente diferente a partir do momento que você tem os seus olhos abertos por alguém. Alguém que já passou por tudo isso, alguém que já viveu isso tudo, poder te guiar, te orientar, te encaminhar para um rumo, uma direção completamente diferente, torna satisfatório empreender, torna prazeroso empreender e automaticamente, por você alcançar aí, mais vendas, mais clientes, maior faturamento da sua operação, você ganha tudo, velho. Você ganha qualidade de vida, você ganha tudo, entendeu? Tempo é uma das coisas que a gente vê que o pessoal do delivery, o pessoal do empreendedorismo e do pequeno negócio peca muito. Por quê? Porque pela falta de tempo, pela desinformação, as pessoas levam bomba, entendeu? Então é tomando porrada o tempo todo. Por quê? Por conta da desinformação, por conta da falta de tempo. Então as pessoas às vezes abrem um pequeno negócio e saem pisando por espinhos ali a vida inteira ali, até chegar num ponto em que desiste de empreender, fale, gasta o que tem, o que não tem, coloca a família toda em risco, toda a família em dificuldade por conta de empreender, sem saber o que fazer de fato. Então, pessoal, é com toda essa história, com toda essa bagagem aí, que a gente vem trazendo esse projeto Mestres do Delivery aí, e a gente tem absoluta certeza que a gente vai agregar bastante aí. Há muita gente que está aí no ramo, passando dificuldade, passando por um momento de turbulência aí mesmo, né? Em meio à pandemia aí agora, abriu delivery pra caramba, pra tudo quanto é canto, você vê uma hamburgueria. Só que o pessoal vai todo mundo pro mesmo lado, vai todo mundo remando pro mesmo lado, sabendo que a coisa já está difícil para muitos que estão na atividade. Então vai mais gente sofrer junto ali, por quê? Só pelo fato de não ter mais recurso, não tem outra alternativa. As pessoas veem ali a possibilidade de empreender com R$1.000, R$2.000, o cara monta uma hamburgueria e acha que ele vai tirar o sustento dele ali, que ele vai conseguir manter o negócio aberto. Então eu acredito sim que consiga, mas precisa ter todo um planejamento, toda uma preparação, toda uma organização para empreender. Entendeu? A gente costuma falar aqui, a gente vê e se depara muitas empresas grandes com a mentalidade pequena, mas a gente consegue ver também várias empresas pequenas com a mentalidade enorme. Tudo é questão de planejamento, organização. Então, se você tem aí, né, o seu pequeno delivery, passa por dificuldades, não está conseguindo aí clientes para a sua operação, não está conseguindo vendas, automaticamente faturamento zero, um negócio não sobrevive sem vendas. Todo e qualquer negócio precisa de vendas, senão não deixa de ser um negócio, correto? Então você que passa por isso tudo, e você que aspira a empreender por conta própria, continue seguindo nossos conteúdos aí. Se você estiver vendo aqui pelo Instagram, talvez você vai ver em cima, embaixo aí, no Google, no YouTube, a gente publica também esses nossos vídeos, essas nossas lives. Vai ter vários links aí para você estar acompanhando os nossos conteúdos. Tem um grupo no Telegram que a gente criou, Mestres do Delivery Brasil, onde a gente conta lá com vários empreendedores de todo o canto do Brasil. Então a galera reúne lá, compartilha informações, troca ideia. Então é todo mundo expondo ali culturas diferentes, problemas diferentes. Então aquilo ali vem ajudando demais a todo mundo. Só você acessar o link aí, que estiver disponível aí onde você estiver assistindo, entrar e fazer parte desse nosso grupo lá de forma gratuita. Tem os cursos, tem a mentoria, tem a consultoria, tem um monte de coisa que a gente vende? Sim. Só que tem também muito conteúdo espalhado aí pela internet de forma gratuita, que eu tenho absoluta certeza que vai colaborar com você, porque esse é o nosso objetivo.
A Adriana entrou aí, a Renata Martins, Felipe. Nós já estamos encerrando essa live aqui. Eu espero de verdade aí ter compartilhado um pouquinho da minha história, um pouquinho das nossas, digamos assim, da nossa jornada, né, com vocês aí. Que você tenha curtido aí, né? A gente procura sempre passar aí informações de forma simples, mas de forma íntegra e transparente. Eu espero que você tenha curtido essa nossa história. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, tem um site nosso aí, o enderdeoliveira.com.br. Lá eu compartilho todos os trabalhos que eu desenvolvo na internet. Mas enfim, pessoal, muito bom estar com vocês aqui. É sempre um prazer estar fazendo vídeos como esse. Vocês vão ver com muita frequência daqui para frente, hein? Beleza? Forte abraço para todo mundo que esteve por aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.